Os dois times se enfrentaram pela terceira vez no ano e pela terceira vez deu Mengão. Dessa vez apertadinho, nas anteriores também, Sim, né? Não também. teve nenhum placar elástico. O primeiro jogo desse que você está falando foi um 2-0, mas com o Flamengo dominando durante todo o jogo. O Felipe Luiz, depois desse terceiro, a segunda vez seguida que o Flamengo ganha do Vasco por um gol de diferença, foi 1-0 no primeiro jogo, 2-1 agora, que a atuação de sábado foi uma grandíssima atuação. Exagerou ou foi isso mesmo? Não, pelo nível Felipe Luiz e nível de elenco de Flamengo, ele exagerou, mas protegendo o grupo, né? Porque ele fala que, enfim, que o Vasco é um adversário de muita qualidade, que o Vasco é um adversário que criou muitas dificuldades para o Flamengo, e a gente sabe que existe uma diferença técnica muito grande entre os jogadores. Eu acho que o Vasco, ele teve muito brio, ele reconhece que é um time inferior ao Flamengo, mas lutou, se empenhou, assim como no último jogo também aconteceu, no Newton Santos, o Vasco controle do jogo, das ações, os jogadores parece que, né, presta atenção, entre aspas, o gol do Vasco, e aí o Flamengo consegue produzir mais do que estava produzindo, e enfim, mais uma vez brilha a estrela do Bruno Henrique com o gol, e o golaço do Luiz Araújo, que, como o Felipe Luiz fala que ele precisa de mais minutos, é um jogador muito importante para o Flamengo, não sei como titular, entrando em jogos, mas é um jogador que está sendo decisivo. Golaço. Mais um belo gol do Luiz Araújo, que deve, né, Zinho? Na ausência já confirmada do Bruno Henrique, no primeiro jogo da final, na quarta-feira, jogo de mando do Fluminense, os dois jogos no estádio do Maracanã, ser Luiz Araújo, o substituto do Bruno Henrique, que se machucou exatamente nesse jogo contra o Vasco. Assim, essa é a notícia ruim para o Flamengo, né? Eu não sei o Wesley também, que estava sentindo desconforto, como é que vai estar, mas o Bruno Henrique tem sido... fez o 100º gol dele, né? No jogo grande que é o jogo do Bruno Henrique. Acho que é um desfalque muito importante. Bruno Henrique é muito decisivo, os números mostram isso. É um desfalque considerável. O Luiz Araújo está entrando muito bem, está entrando, mas vai entrar pela ponta. Aí o Plata que deve jogar um pouquinho mais adiantado, né? Fazendo essa função de atacante. Não é centroavante, né, o Plata? Mas vai ter essa liberdade mais ali à frente. O Gerson deve fazer o lado direito, ele deve fazer o lado esquerdo, né? Normal. Arrascaeta mais centralizado. Assim mesmo, ainda é um time forte, mas com menos opções no banco, né? Porque você já não tem mais um jogador. Está se recondicionando e vai pegar um time que é o Fluminense, que se arrumou mais. O Fluminense tem, a gente no início dizer que o Fluminense estava desconfigurado e tal, não era até uma grande força para esse campeonato, mas foi se ajustando, cresceu nessa semifinal, ganhou mais opções humanas, equilibra mais. O Flamengo ainda continua com o favoritismo, mas eu não acho um favoritismo enorme. Sabe, aquela coisa assim, incomparável. Com os desfalques, já diminui um pouco. É favorito, mas diminui sim. Bom, né? Luiz Araújo está entrando muito bem. Agora, o Flamengo foi muito superior ao Vasco, gente. Foi 1-0, foi 2-1, mas se você pegar o jogo, mais de 60% de posse de bola, 16 finalizações contra 4. O Vasco foi lutador, se empenhou, se dedicou, marcou muito, competiu, mas o Flamengo tomou conta do jogo, nos dois jogos, né? Tomou conta nos dois jogos, foi superior, o Vasco faz um gol ali numa bola parada, um bate-rebate, um vacilo da defesa do Flamengo ali, mas, num geral, uma classificação muito tranquila para o Flamengo, com sobras, só que eu acho que a decisão equilibrou um pouquinho mais. Vai ser pau a pau, Pascoal? Taco a taco não, mas o Mano disse que o único que ganhou do Flamengo foi o Fluminense. Sim. O Mano já fez questão de deixar bem claro nisso. Ó. Foi uma derrota lá, não tem? Então para quem foi a derrota? Foi pro Fluminense. Então brasileiro passado. E no retrospecto também dos campeonatos estaduais mais recentes, nessas 5 finais, essa é a quinta, né? Nas 4 finais entre os dois,
Igualdade absoluta. Eu, como não gosto de discordar do Zinho, eu acho que o Flamengo é favorito, com boca cheia, para a decisão. Não é favoritaço. Não é assim, é só favorito. Entendeu? O Flamengo é favorito. Não é favoritaço? Não, taço não, porque perdeu, não tem... Puxa vida, o Flamengo não tem 3 centroavantes. Um tá voltando de lesão, o Bruno Henrique se lesionou e o Pedro não pode jogar. Pra você ver como é que o time, o elenco é incomparável, é quando você vê que depois de tudo isso você não tem 3 centroavantes. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023 são 3 vitórias do Flu, 5 empates e 5 vitórias taco a taco, por isso que é só Flamengo. favorito. Por isso que é só favorito, não é favoritaço. Taco a taco. Não, nem tanto assim também não. Taco a taco também não é, porque o Flamengo é favorito pro jogo. Agora, nas duas decisões, por você ver como é que o elenco do Flamengo é tão bom, é tão incomparável, como disse o Zinho, que eu gosto de usar as frases dele. Então, muito obrigado. Como ele disse, porque é o seguinte, faltando todos esses jogadores, Tá certo. onde não tinha um lateral esquerdo, jogou o lateral direito de lateral esquerdo. Não tinha... Falando só uma coisinha que eu vi no jogo, foi uma percepção, né? Porque repórter é um bicho chato, ele fica prestando atenção em tudo que acontece. E eu fui repórter um pouquinho de tempo na minha vida. Você também, né, Plihal? Então, nos 30 do segundo tempo, o Arrascaeta tava cansadão, hein? Mas não é novidade também, né? É? Não. Os dois do meio campo estavam muito cansados. Muito cansados. De la Cruz também? O De La Cruz também, porque ele acabou até sendo substituído. Sim. Porque era para sair o Arrascaeta, mas o De La Cruz levanta a mão e fala, o professor, eu. Já tá legal, ele deixa. Foi isso, Fábio? Foi isso mesmo. Você estava lá no estádio, eu percebi isso. Jogou bem o De La Cruz, vendo o jogo. Mas aí chegou uma hora que acabou. Acabou o gás. Então, esses caras todos bem, o Flamengo tem que ser apontado como favorito. Muito embora o Fluminense... eu li uma matéria hoje... no Jornal Carioca, que dizia o seguinte, o Fluminense se preparou contra o Volta Redonda para a final contra o Flamengo. Montou uma estratégia pensando na final. Então, o Fluminense vai jogar pelo 0-0? Vai jogar pelo empate na primeira partida? Para provocar o jogo da segunda partida com uma situação um pouco melhor? É o que o Fluminense tem que fazer. O Fluminense empatou o jogo, mas é que... Sobreviver ao primeiro jogo. Não tem vantagem agora, né? Agora zerou tudo. Zero tudo. Então, por isso é que eu entendo que o Fluminense vai entrar com um estilo de jogo mais pegador. Porque o Fluminense tem contra-ataque. Mas vai já entrar no estilo mais marcador. Numa pegada diferente para esse jogo contra o Flamengo. Porque se não for assim... O Flamengo vai desfilar, aproveitando o final do Carnaval, vai desfilar no Maracanã na quarta-feira. Aí já é uma outra coisa completamente diferente. O Flamengo tem que jogar... É difícil a gente ver time desfilando para cima de time do Mano Menezes, né, Capita? Não, porque ele vai botar pegada em campo. Claro que ele vai ter que botar. Porque se jogar, como ele mesmo diz, faceirinho, aí não aguenta o tranco, não. Aí o Flamengo atropela. Mas vai jogar pegando, marcando,